Boa noite, jovens adolescentes, tudo bem? Que a paz esteja com todos. Estamos aqui nessa noite para iniciar mais uma aula online da Escola Bíblica Quadrangular na sala de jovens e adolescentes. Mas antes de iniciar esse estudo, eu quero passar um recado para vocês. Hoje é a nossa penúltima aula online na sala de jovens e adolescentes. E semana que vem, no dia 25, é o nosso encerramento, ok? Então, a gente vai iniciar hoje o capítulo 14 de 1 Coríntios, né? E semana que vem eu vou finalizar ele na última aula, ok? Então vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse estudo de hoje. Pai, muito obrigado por mais opção da presença, obrigado pela oportunidade de ministrar mais uma aula online para cada jovem adolescente que está vendo e ouvindo esse vídeo. Eu peço, Senhor, a tua bênção, peço a tua unção, Senhor, nos abençoe nessa aula, que possamos ser tocados pela tua palavra e que todos os jovens adolescentes possam ser transformados através da tua palavra. Então, Deus, esteja conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então. Como disse, a gente vai iniciar o capítulo 14, ok? De 1 Coríntios. Esse capítulo tem 40 versículos. E aí, eu quero dividir ele em duas partes, né? A primeira vamos falar um pouquinho sobre o dom de profecia e o dom de línguas, né? A diferença entre eles e o que estava acontecendo na igreja de Coríntios em relação a esses dons, ok? E do 26, versículo 26 até o 40, fala um pouquinho sobre a ordem fala sobre a ordem na igreja, a ordem dos cultos, ok? Mas hoje vamos tratar um pouquinho sobre os dons de profecia e os dons de línguas, ok? Então, vamos lá. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 por enquanto. Diz assim a palavra de Deus. A minha é a linguagem de hoje. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, esforce-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente os dons de anunciar a mensagem de Deus, que é o dom de profecia. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus, e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz a verdade secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, que é o dom de profecia, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-as coragem e consolo. Quem fala línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Bom, então Paulo começa aqui no versículo 1 falando para o povo de Corinto se esforçar no amor. Que amor é esse? O amor que a gente estudou semana passada, né? No capítulo 3, que Deus fala do amor que não tem inveja, o amor que é perfeito, o amor que você ajuda o próximo sem ter nenhuma recompensa, o amor de Deus, ok? Então ele pede para o povo de Corinto se esforçar nesse dom do amor. Depois ele começa a falar sobre dois dons aqui. O dom de profecia, que é o dom de anunciar a mensagem de Deus, o dom de pegar a mensagem de Deus, e o dom de línguas. No versículo 2, no versículo 2 e no versículo 4, ele fala que o dom de línguas é aquele que se edifica a si mesmo, ou seja, quando a gente ora em línguas, né, nós estamos edificando nós mesmos. E aquele que tem o dom de profecia é aquele que anuncia a mensagem de Deus, dando coragem, consolo, né, e ajudando aquele povo através da palavra de Deus. Então aqui no versículo 1 até o versículo 4, ele explica um pouquinho a diferença entre dons de línguas e o dom de profecia. Mas por que ele está falando sobre isso? Porque na igreja de Corinto estava tendo uma confusão, onde o povo de Corinto estava dando mais atenção aos dons de línguas e falar em línguas, esquecendo um pouquinho sobre o dom de profecia, o dom de anunciar a palavra de Deus. Aí se reuniam nos cultos e falavam em línguas, e não tinha esse momento de profecia, não tinha esse momento de anunciar a palavra. Então Paulo chama atenção: ei, tome cuidado, comece a dar mais atenção para o dom de profecia. Como a leitura do versículo 5 até o versículo 9. Vocês vão entender por quê. Diz assim, versículo 5. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Olha que interessante. Ele fala assim, eu gostaria que vocês falassem os dons de línguas o tempo todo, mas eu gostaria mais que vocês tivessem o dom de profecia,
os dons de anunciar a mensagem de Deus. Porque assim, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que quando eu estou falando em línguas, tem algum intérprete no momento lá, a não ser que eu estou anunciando a palavra de Deus em línguas e tem um intérprete do lado, né, traduzindo tudo que eu estou falando para o povo da igreja. Aí sim, beleza, mas se não for isso, eu prefiro que vocês anunciem a mensagem de Deus para o povo. Versículo 7. Versículo 6. Perdão. Diz assim: por isso, irmãos, quando eu os visitar, que aproveito vocês terão se eu falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Aqui Paulo fala o seguinte, quando eu visitar vocês, o que adianta chegar já falando em línguas? Não tem nenhum proveito nenhum. A não ser que depois que eu anunciar a palavra de Deus, a não ser que depois que eu pregar para vocês, aí sim falar em línguas, vocês vão saber o motivo, entender a mensagem de Deus na sua vida. Versículo 7. Por exemplo, além da voz humana, existem alguns instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um outro desses instrumentos? E se quem tocar a corneta não der um som bem claro, quem se preparar para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Aqui Paulo chama a atenção do povo lá, dizendo, vocês têm que dar mais atenção ao dom de profecia, buscar mais esse dom de anunciar a palavra de Deus, e não somente falar em línguas, porque vai ter pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus. A não ser que tiver um intérprete lá, aí sim, beleza. Eu falo em línguas e o intérprete vai interpretando a mensagem de Deus para vocês. Ao contrário, vocês dão mais foco no dom de profecia. Por que isso? Lá na igreja de Coríntios estava tendo muita confusão. O povo estava tão entusiasmado em buscar o dom de línguas, dons espirituais, e estava esquecendo um pouquinho o dom de profecia, de anunciar a palavra de Deus. Então existiam reuniões onde o povo falava mais em línguas e não tinha mensagem, e o povo não entendia o que estava acontecendo ali. Ainda mais as pessoas que não eram cristãs, que passavam por lá e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então Paulo falou, precisa ter um pouco mais de organização, precisa ter um pouquinho mais de atenção a esse ponto. Olha o versículo 10 até o versículo 12, diz assim: no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz o sentido. Porém, se eu não entendo a língua no qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Ou seja, Paulo fala assim, eu sei que vocês estão empolgados em buscar os dons do Espírito Santo, mas procure dons que edifiquem o corpo da igreja, não somente a si mesmo, para não ser muito egoísta. Então eu falo em línguas, eu vou edificar a mim mesmo e o povo se vira com os dons dele. Não, Paulo é o seguinte, continuem em línguas, mas busquem também os dons que edificam a igreja. Um desses dons é o dom de profecia, é o dom de anunciar a palavra de Deus. Quando eu anuncio a palavra de Deus no púlpito, quando eu prego a palavra de Deus através da Bíblia, Deus está edificando o povo. Então é isso que Paulo queria que o povo entendesse. Ok? Versículo 13 até o versículo 18. Diz assim: portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que eles querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas e o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso, o que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você der graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que vocês estão dizendo. Mesmo que sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Ou seja, aqui Paulo reforçou mais uma vez, não quero que vocês parem de orar em línguas, não é isso. Mas eu quero que vocês dêem mais atenção
ao dom de profecia, de anunciar a palavra de Deus. Porque quando eu oro em línguas, as pessoas ao meu redor, eu inicio um culto, uma reunião, né? Já falando em línguas, as pessoas não vão entender o que está acontecendo, não vão ser identificadas nesse momento. Então, eu falo, anuncie a palavra de Deus, né? Aqui fala assim, ó, no versículo 15, é interessante, diz assim, ó, o que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Eu vou orar em línguas, mas também vou orar normal, né? Em palavras, para as pessoas entenderem a minha oração. Aqui fala assim, eu posso cantar em espírito, que somente edifica a minha alma, mas também eu devo cantar, né, com a minha inteligência, ou seja, com minhas palavras, para as pessoas entenderem o meu louvor. Então, Paulo estava querendo ensinar aquele povo a ter um pouquinho de organização na questão dos dons espirituais, tanto de profecia como de línguas, ok? Vamos agora no versículo 18 até o versículo 19. Diz assim: eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Olha que interessante. Paulo ele fala assim, ó, eu agradeço a Deus por esse dom de línguas que eu tenho. Eu agradeço muito. Mas, nas reuniões que eu vou, nas igrejas, as igrejas que eu visito, eu prefiro 1000 vezes falar 5 palavras normais do que ficar horas e horas olhando em línguas e as pessoas não vão entender. Eu prefiro falar 5 palavras que conforta, que ensina o povo de Deus, do que iniciar já falando em línguas e o povo não entende nada e o povo sai de lá sem saber o que está acontecendo. Ao versículo 20 até o versículo 25. Diz assim: irmãos, não pense como criança. Seja como crianças para que não pense como crianças. Seja como criança para o que é mal, mas sejam adultos no modo de pensar. As escrituras sagradas está escrito: por meio das pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a esse povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Olha que interessante, fala aí que o seguinte, ó. O dom de falar em línguas são para aquelas pessoas que não acreditam, não acreditavam no Espírito Santo. Então elas são batizadas e elas recebem esse dom ao ponto de edificar a si mesmo. O dom é um sinal para essas pessoas. Mas para quem já é cristão, isso não é um sinal. Isso já é um dom que Deus concede. O que é um dom para os cristãos é o dom de profecia. Agora, se o cristão receber o Espírito Santo, eu recebo o dom de profecia para anunciar a palavra de Deus. É isso que Paulo quis dizer nesses 2 versículos, no 22 e 22. Ó 23. Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas, de repente. E se chegarem ali alguma pessoa simples ou descrente, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus, entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se converter do pecado. E ele será julgado pelo que ouvir, e seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Até aqui. Aqui Paulo ele termina até o versículo 25 dizendo o seguinte, ó, imagine só, é uma reunião de irmãos onde todo mundo está reunido ali e aí já começa a falar em línguas sem anunciar a palavra, sem fazer um louvor, sem fazer uma abertura de um culto. E aí eu que não sou cristão chego no meio ali, vejo todo mundo falando em línguas, pulando lá em espírito, não vou entender nada. Eu vou achar que todo mundo está louco. Então ele fala o seguinte, ó, aqui no versículo 24. Mas se todos estiverem anunciando a palavra de Deus, aqui anunciando é tipo assim, quando aqueles que começam uma reunião, começam com louvor, começam com uma palavra e depois busca em oração o dom do Espírito, começa a falar em línguas, a pessoa que chegou no começo do culto vai entender que teve louvor, vai entender que teve uma mensagem e vai entender que depois disso o Espírito Santo, né,
encheu aquele povo ao ponto de falar em línguas estranhas e começa a edificar a si mesmo, porque a igreja foi edificada pela palavra de Deus. Então o povo vai se edificar agora pelo Espírito. Isso que é um culto correto, entendeu? Não é que Paulo era contra as línguas, pelo contrário, ele só queria uma organização nos cultos, ok? Aí no versículo 25 encerra, ó. Aí se acontecer dessa maneira, a pessoa que é descrente, ela vai entender, vai ouvir a mensagem, vai se converter dos seus maus caminhos, né, dos pensamentos, e vai adorar e falar, realmente Deus está neste lugar. Então, até aqui é a aula de hoje, até o versículo 25. O que podemos aprender nessa aula de hoje? Que há uma diferença entre dom de profecia e o dom de falar em línguas, né? O dom de profecia é o dom de anunciar a mensagem de Deus, é o dom de pregar o evangelho para as pessoas que precisam ouvir, a ponto de confortá-las, de ensiná-las e até exortá-las. E o dom de línguas é quando a gente recebe, começa a falar em línguas, edificando a nós mesmos. O dom de profecia edifica a igreja toda e o dom de línguas edifica a nós mesmos, ok? Essa é a diferença entre os dois. Depois disso, Paulo chama a atenção daquele povo, porque estava tendo muita confusão nas reuniões dele, onde o dom de línguas era mais importante do que de profecia. Então eles falavam mais em línguas e não anunciavam a mensagem. Ficava uma coisa muito estranha ali, e ninguém entendia o que estava acontecendo naquele culto. Então Paulo orienta eles, ó, pregue a mensagem, busque dons que edifiquem a congregação. E depois disso, pode orar em línguas, pode edificar a si mesmo, porque já recebi a mensagem, já estou edificado pela palavra de Deus, agora você edificado pelo Espírito através do dom de línguas, ok? É essa a explicação da aula de hoje. Um exemplo disso é a nossa igreja. Nossa igreja hoje é bem organizada. Quem observa o culto é bem detalhado. Primeiro tem o louvor, né? Onde louvamos a Deus lá, né? Preparando nosso coração para a palavra de Deus. Depois vem o pastor Jorge, o pastor Marisa, os pastores, e pregam a mensagem, edificam a igreja através da palavra de Deus. Depois vem a pastora Marisa ou o pastor Jorge, começam a orar. Falei, ó, vamos orar agora? Por quê? Já recebeu a mensagem, já recebeu toda a edificação através do dom de profecia. Agora vamos edificar a nós mesmos, né? Através do dom de línguas. Em todas as orações nós pedimos o poder do Espírito Santo para nos encher e nos edificar de uma forma que possamos sair de lá, alimentados pela palavra e cheios do Espírito Santo. Então, como que é organizar as coisas? E é isso que Paulo queria que acontecesse naquela igreja lá de Corinto, que eles organizassem dessa maneira, anunciassem a palavra, pegavam, edificavam a igreja para depois edificar a nós mesmos. Na semana que vem a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque Paulo fala na questão de ordem na igreja, ou seja, ordem nos cultos. E aí, só para adiantar um pouquinho, no versículo 30, deixa eu ver qual versículo que é. Acho que o versículo 34 e 35, deixa eu mostrar para vocês aqui. Que aqui prova que Paulo não era contra ao dom de línguas, tá bom? Porque muitos falam, Paulo fala aqui porque fala que o dom de línguas é importante. Não, Paulo achava muito importante também o dom de línguas. Deixa eu achar o versículo para vocês aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó, versículo 39, diz assim, ó. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, a linguagem de hoje. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que falem em línguas estranhas, porque tanto façam tudo com decência e ordem. Ou seja, aí fala assim, ó, não proíbam o povo falar em línguas, mas que tenha ordem e decência nos cultos, ok? E graças a Deus a igreja que nós servimos hoje tem essa decência e essa ordem. Então devemos sempre entender que todo culto precisa ter uma ordem e decência, ok? Eu espero que você seja abençoado nessa aula. É mais uma aula, mais uma explicação para nós hoje, né, em relação aos dons de língua e profecia. E semana que vem a gente vai finalizar com a questão a ordem no culto, né? Como deve ser um culto com ordem e decência, como Paulo estava pedindo que o povo de Corinto fizesse, ok? Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada. E semana que vem é a nossa última aula, não percam, tá bom? A gente vai encerrar o capítulo 14 esse ano. E aí, no final da aula, a gente vai passar alguns vídeos agradecendo a vocês por esse ano todo que passamos junto. E quem sabe o ano que vem estaremos dando aula presencial. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês.